Obrigado, Júlio. Queridas amigas, irmãs, companheiros e amigos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a nossa reunião de hoje, conforme suplicado na prece, possa ser um momento muito especial para todos nós. Nós iniciamos abraçando a todos os nossos amigos que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita e os demais companheiros que estão acompanhando no YouTube, no chat, no Facebook, que a gente possa interagir. Boa noite a Denise, que chegou agora. Denise, que você possa representar o pessoal aí, trazendo as participações. Eu gostaria também de, nesse momento, endereçar um grande abraço a todos os nossos irmãos de Matão, em São Paulo, os nossos companheiros dirigentes do Clarim, né, o Zé Luiz, o querido Aparecido. Mas eu gostaria também de falar para eles, lá em Matão, que eles estão muito bem representados nessa noite. Então, nós estamos aqui com companheiros que são membros efetivos do trabalho de Matão. Sejam bem-vindos. Eu vou preservá-los para não contar que vocês também estão fazendo turismo. Sei lá se vocês saíram escondidos. Sejam bem-vindos. Bom, gente, então nós vamos iniciar a nossa noite com muita alegria, trazendo o Livro dos Espíritos, que é o objeto do nosso trabalho. Livro dos Espíritos, que é a obra que foi editada em 1857. Ele é dividido em 4 partes e nós estamos trabalhando com a segunda parte da obra, especificamente no capítulo 3º. O tema de hoje é no momento da morte. Não se preocupem, porque nós vamos trabalhar sem nenhuma expressão que vai deixar vocês preocupados. O nosso objetivo nada mais é do que esclarecer um assunto assim tão oportuno para todos nós. Na última semana, nós trabalhamos com a questão de número 155. Só CDF. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta. Rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. Aí Kardec questiona assim: a separação, portanto, entre a alma e o corpo, se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Então nós vamos ter a seguinte resposta: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, a que se restitui subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Durante a vida... Só um minutinho. Está tendo problema técnico? Resolveu? Então tá, desculpa, gente, porque eu fiquei preocupado se a gente estava com problema na transmissão. Então, repetindo, aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. O texto é longo. Então, vamos primeiro fazer a conexão com o estudo da última semana. Nós trabalhamos aqui que no momento da desencarnação, não há um processo de uma ruptura que se dá instantânea.
há todo um contexto em que os laços que prendem o espírito vão se rompendo gradativamente. Não é isso, Júlio? Está correto? Então, assim, é óbvio que quanto mais materializado o espírito, quanto mais apegado às coisas da terra, mais complexo se torna esse desenlace. Mais demorado, por exemplo. Ele vai, portanto, se estabelecer. O espírito que está num âmbito mais desprendido, desmaterializado, o processo é mais simples, é mais espontâneo, é mais natural. Dependendo da evolução do espírito, nem necessita de atuação externa. De atuação dos técnicos espirituais para projetar a desencarnação. Fiz-me claro? Se eu disse isso, vocês podem subentender, então, que quanto mais atrasado, quanto mais ignorante, quanto mais apegado é o espírito às coisas da terra, mais auxílio ele vai precisar. E mais demorado, portanto, os laços demandarão essa ruptura. Então, continuando. Durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispiritual. Então, durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial. Ou seja, o perispírito, vinculado ao corpo físico, funciona como a maneira de prender o espírito, para que o espírito não fique solto. Isso eu estou falando uma linguagem bem grosseira, mas é para a gente entender mesmo. Então, o que liga o espírito ao corpo é o perispírito. Ficou claro aí? É o corpo semimaterial. Ele é material, porém um tipo de matéria mais sutil do que a matéria condensada que nós concebemos, ok? A morte é apenas a destruição do corpo. Então o espírito não morre. Que beleza, hein? Está preocupado, Carlos Alberto. Então pode ficar despreocupado. O espírito não morre. Morre é conceito, é preconceito. Morre é o corpo. Morre a carne. O espírito não morre. Ok? Continuando. É apenas destruição do corpo. E não a desse segundo envoltório. Quer dizer, qual que é o segundo envoltório? Não é o perispírito? Então o perispírito não morre. O que morre é o corpo físico. Ok? Continuando. Que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. Então, cessou a vida orgânica, se desprende o corpo espiritual, o perispírito. Não tem mais necessidade da vinculação do perispírito ao corpo físico. O que mantém a vida é o corpo, é o espírito. O espírito é o superintendente de todo o processo. Ele usa corpos, o corpo semimaterial e o corpo material. Então, os corpos são veículos para o espírito. Kardec utilizou o símbolo de uma maçã, de um fruto, uma fruta, né? Aonde ele coloca para nós didaticamente, na evangelização a gente estuda isso, mas nos estudos dos mais velhos, encaixa direitinho para a gente entender. Então você pega uma maçã, você corta a maçã ao meio. Então nós vamos encontrar a casca, o perisperma, né? A polpa, para ficar uma linguagem mais conhecida, e a semente. Então nós temos 3 elementos: casca, a polpa e a semente. Desses 3 elementos, qual deles representa o espírito? Semente? Olha, é semente? Ficou preocupado. Então tá, já que o Rodrigo falou, a casca representa o quê? O espírito é a casca?
Ô, gente, ou é ou deixa de é. É o corpo, a casca é o corpo. Ué, mas e a polpa? A polpa é o perispírito? Você não falou com convicção, não. É ou não é? É muito simples. A casca é o corpo. Não é? A polpa é o perispírito, é o corpo espiritual. E a semente é o espírito. Então, não fiquem preocupados quando alguém falar que você está feio, que você está acabado, porque o que está acabado é o corpo. Aí eu costumo brincar dizendo, eu estou uma casquinha que vocês não têm noção. Quer dizer, a casca é que representa, então, a expressão do que a semente ou a essência favorece, mantém, elabora, cria, plasma, dá forma. Aí nós vamos entender por que o filósofo disse que o corpo, a mente sã, o corpo são. Então, se a semente está sã, todo o seu corpo será luz. Não é o que está dizendo no Evangelho? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Tá correto, Júlio? Quer falar? Quer não? Vou fazer com você igual você fez comigo terça-feira. Então, vamos continuar. Eu estava sentado aqui, quietinho, igual na escolinha do professor Raimundo. Estava quietinho. Oi? Quietinho no meu cantinho, o professor Raimundo ficava me chamando. Vamos continuar. A observação comprova que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. A observação? Que observação que é essa? Vocês já observaram alguém desencarnar? Kardec está dizendo que a observação comprova. Então, existe um método científico que foi desenvolvido para que se chegasse a essa conclusão. Isso aqui não foi escrito a esmo. Então, a observação comprova que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Que se opera gradualmente e com a lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação. Então, o momento da morte é libertação para aquela desencarnação que se dá de uma forma mais rápida. O espírito se sente aliviado. É o símbolo utilizado que representa com muita propriedade essa ideia. É aquele passarinho que está preso na gaiola e que você abre-se a portinhola e ele vai voar. Não é? Ele vai voar. Ele vai voar se sentindo, portanto, livre. Essa é a desencarnação nessa característica de ser mais rápida. Em uns é bastante rápido, podemos dizer que o momento da morte é também o da libertação, vírgula. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que sempre guarda a relação direta com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Ponto. Vamos ficar aqui. O espírito deu à matéria. Então aqui o assunto começa a ficar mais complexo para a gente. Então, existem alguns casos que é mais demorado. O texto está dizendo, pode demorar dias, meses, anos, conforme o tipo de vida que o indivíduo elegeu na Terra. Então, semana passada foi uma semana muito interessante,
Quem estava aqui acompanhou, né, Denise? E eu acabei contando em público aqui que eu vivi um momento muito especial, porque desencarnou um ente muito querido meu. E na quinta-feira eu estava saindo do enterro e vim aqui fazer palestra sobre desencarnação. Estão lembrados? Olha, que foi difícil para segurar. Eu achei que eu era mais casca grossa. Mas eu acho que até semana passada eu estava meio manteiga derretida. Mas é porque a gente sente mesmo, né? A partir daqueles corações que a gente ama. Só que, graças a Deus, a doutrina espírita nos esclarece o que faz do sentimento um momento administrável. E é isso que a gente é desafiado a trabalhar. É muito comum no meio espírita se levantar aquela questão, né? Ah, mas espírita então não chora, ou chora, como é que é isso? Então, chorar é humano, é legítimo. Você sentir alguém querido viajar, não é isso? Quando a gente viaja, não fica uma parte do coração da gente lá no ninho de onde nós saímos? Fica. Aqueles que estão nos vendo partir, viajar, eles também sentem, não sentem? Vai com Deus, vai lá, chora no aeroporto, lá na estação de trem, né? A gente vai com Deus, a gente sente. Uns sentem mais, né? Agora, existe também uma coisa chamada apego. O apego aqui a gente abre um departamento para discuti-lo. Porque a vida é um treinamento para o desapego. E quanto mais a gente estuda Evangelho, mais a gente percebe que o amor, ele não aprisiona, o amor liberta. Foi Jesus quem nolo afirmou, quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, mas espera aí, mas você está falando de conhecimento ou você está falando do amor? O que vocês acham? O amor, ele se arrima nos pilares do conhecimento também. Não é só sentimento. O amor não pode ser tratado apenas como manifestação que brota arrimado em instintos, em paixões, em sensações, em sentimentos. O amor na elaboração de um mundo superior, o amor dos espíritos evoluídos, esse amor ele se conjuga nos planos da sabedoria, do conhecimento. Porque o sentimento ele precisa de ser bem direcionado. Porque senão ele nos domina. Não é isso? Não é isso, Júlio? Então nós não podemos ser dominados. A nossa mente, ela tem uma gerência aqui chamada vontade, ensina Emmanuel, o benfeitor espiritual. Então você tem na sua mente, nos seus horizontes íntimos, você tem desejos, você tem memória, você tem uma série de departamentos na sua intimidade. Mas o que comanda a nossa intimidade é a vontade. Então, eu posso desejar comer chocolate. Quem gosta de chocolate nesse frio? Desejo um chocolate. Mas eu não posso comer chocolate. Então, a vontade ela tem que ser superior ao desejo. Agora, se a gente se movimentar pelos impulsos do desejo, nós nos escravizamos. E é por isso que a gente está passando por muitos problemas na Terra atualmente. É porque, em muitas outras experiências, nós fomos comandados pelos impulsos. O preço é alto. Nós estamos pagando caro por isso. Não é? A humanidade passa por um instante desafiador. E, graças a Deus, as coisas estão se ajustando dentro de princípios dolorosos, mas que vão apresentando para nós soluções. Agora nós temos que correr atrás da solução. Não podemos ficar esperando as coisas caírem do céu. Tá correto? Então, se somos apegados ao mundo material,
Não adianta o passe, a prece, não adianta movimentos religiosos para resolver as nossas questões na hora da desencarnação. Isso é infantilidade. Antigamente a gente achava que podia fazer o que tivesse que fazer, depois ia um padre lá, dava fazia uma prática, encomendava a alma e ficava tudo resolvido. A gente acreditou nisso durante muito tempo. Mas o que acontecia quando a gente desencarnava? A gente acreditava, a vida toda acreditava. Mas desencarnava, chegava do lado de lá, o povo estava até acreditando aqui que o padre estava resolvendo o nosso problema. Mas do lado de lá a gente estava verificando que aquilo tudo não tinha para nós efeito prático. Deu aí? Então, quando Kardec fala de comprovação de estudo, a doutrina espírita ela foi pautada em cima de uma ciência. Ela é uma ciência. Nós temos um laboratório na casa espírita, nas práticas, que definem para nós procedimentos nos quais, ou pelos quais, nós vamos lidar com a realidade dos espíritos que voltam para relatar. As reuniões mediúnicas têm essa função. A gente conversa com os espíritos desencarnados e a maioria dos espíritos que se comunicam nas nossas reuniões estão em situações difíceis, porque grande percentual da humanidade desencarna mal, porque vive mal. Pegaram aí? Não é vindo aqui. Eu estou dizendo isso, vocês podem continuar vindo, tá? Mas não é vindo ao centro espírita uma vez por semana que nós vamos resolver o problema da evolução, não. Aí a dona Nilza está empolgada, porque ela chegou agora. E ela deve ter enfrentado um trânsito danado. Ela vai lá fora que a gente coloca em prática o evangelho. Né? É na hora que a gente vem para a FEAC pela Via Verde. É linha verde, né? Linha verde é aquela avenida que você veio por ela, de muito tráfego. Eles falam que é linha verde. Diz que verde é característica que está livre, né? Mas eu acho que o verde tem mais a conotação de esperança. De esperança daquela via ficar com um tráfego mais rápido. Deu aí? Mas é para a gente pensar com muito carinho. Não é por práticas externas que nós vamos mudar o nosso contexto. Qualificar a vida é um grande desafio para todos nós. E nós temos que qualificar a vida planejando a vida. Para a gente ser bem-sucedido materialmente, nós não temos que nos preparar para tal? Espiritualmente é a mesma coisa. Então existe uma grande maioria que não está bem-sucedido. Vai desencarnar numa situação difícil. É hospital, é terapêutica, é enfermeiro, médico nos acolhendo na hora da desencarnação. É muito diferente quando o indivíduo ele está na vida, ele aprende a viver a vida, independente da posição social que ele ocupa. Se ele é muito rico, se ele é muito pobre, isso não interessa. O que é importante é a maneira que o indivíduo trata as questões. Por exemplo, se ele é patrão, ele procura ser justo. Ele usa, sem muitas vezes até demonstrar demais, porque é complexo, sentimento no trato com aqueles que são comandados. Se ele é subalterno, ele está ali debaixo, aguardando. Ele tem que entender que ele precisa de aguardar a orientação, se adequar a ela, mas não só fazer porque o chefe está olhando para ele, ou porque ele precisa do emprego, se não fizer, ele vai passar fome. Não. Com o Evangelho, ele aprende a exercer o respeito, a gratidão. Veio uma ordem, puxa vida, é desta que eu preciso. É aí que eu vou aprendendo. Pegaram aí? É nesse sentido. Você está lá com a mulher, com o filho, com o esposo, etc, etc. Em cada momento da sua vida, você verificar que aquele instante ele é único. Ele é único. Porque a gente não sabe a hora que a gente vai embora. Você não sabe se amanhã quem está do seu lado pode resolver ir embora. Ih, Casalberto, sua reunião hoje não está boa, não. Caboclo.
Você acha que ela vai ficar com você a vida toda? Ela pode ir embora. E não volto lá mais não. Ele está rogando é praga. Mas pode. Ou você acha que a mulher é sua? Ou você está achando que o marido é seu? Opa! Eu vou dizer uma coisa para as mamães. Apertem um cinto, mamãe. Porque senão vocês... Apertem um cinto aí, na cadeira. Então eu vou dizer o seguinte: nem os vossos filhos são seus. Agora eu não vou lá nunca mais. Não são nossos filhos. Eles estão filhos nossos. Como nós estamos pais. Isso muitas vezes mexe um pouco com a gente. É melhor levar até de uma forma mais alegre, etc. Mas é importante a gente pensar. Porque quando você vai no velório para enterrar alguém querido, a gente balança, não balança? Porque está vendo alguém partir. Agora, costuma aquele fenômeno ter um papel extraordinário para balançar os corações. Porque não é apenas uma despedida daquele que está indo embora e dos que estão ficando. O momento do funeral, por exemplo, ele representa um aspecto psicológico que faz todos que estão interessados, obviamente, em olhar para dentro de si, verificarem que nós somos muito frágeis perante a morte. Que nós não estamos com essa bola toda, não. Nós não temos não temos o poder sobre a vida. Devemos administrá-la, investir, lutar por ela, jamais no desespero abandone os teus compromissos. Porque nós vamos ver na continuação do texto que existem desencarnações que são trágicas, no sentido dos efeitos pós ela. Quando o indivíduo, por exemplo, tira a própria vida. É um processo dos mais dolorosos. Dos mais dolorosos. Então, por que a gente está aqui estudando a doutrina espírita? Porque eu aposto... Espírita aposta? Aposta, Júlio? Pode, né? Pode. Não deve, mas pode, né? Estou brincando com o Júlio. Mas então, assim, eu não aposto mais, né? Dinheiro, essas coisas. Como é que fala? Apostar bônus hora, pode? É frio, hein? Se deve, eu não sei. Eu vou fazer uma pesquisa com o André Luiz. Conversar com o Caio Bachuta se a gente pode apostar bônus horas. Mas, assim... Mas eu confio que a maioria de vocês, todos nós viemos aqui porque tem alguma coisa importante que nós precisamos de resolver. E nós precisamos de entender como. Ou até dizer, primeiro precisamos de verificar o que é. Porque quando a gente está doente, o primeiro passo é descobrir que doença é que nós temos. E para descobrir doença espiritual tem que ser humilde. Tem que abrir o coração e estar pronto para qualquer diagnóstico. Não é assim? E depois, basta diagnosticar? É ouvir, sabendo que o médico vai dizer. O médico aqui é o símbolo, né? O médico vai dizer, tem solução. Tem que tratar. Então tá, o que eu faço, doutor? A primeira coisa é entender que você precisa de tratar. Porque não basta escutar da minha boca que você tem a doença. É tudo que eu quero, doutor. Então tá bom. Então vamos lá. A prescrição é essa. Mas eu quero te dizer o seguinte, sozinho você não consegue. Então dá a mão aí, avisa lá. Não é aquela música, não. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Não é essa música, não. Vai lá, avisa que você está com esse diagnóstico. Existe prognóstico, você precisa de apoio. Porque quando uma pessoa fica enferma, o mundo inteiro fica também. Quando alguém cai, cai o mundo. Então nós precisamos de nos soerguer juntos. Pegaram aí? Porque tem momentos que você está até lá na linha certinha, mas você pode fragilizar, não pode? Não está muito difícil. Não é assim com a dieta? Falar da dieta, pode? Você vai bem, vai bem, vai bem. Chega uma hora e você vou dar só uma escapulida. É esta escapulida a suficiente para você ir para o
para confusão total. Porque depois para recompor é uma luta, né, dona Nilce? Não é assim? Só sabe? Aqui, está todo mundo aqui querendo saber como é que é o processo. Ou seja, lidar com as coisas, com a vida, com o fenômeno da vida, não mais naquela condição de ficar só recebendo um impacto. Fica sofrendo diante das dificuldades do caminho sem entender. São bilhões, gente. Bilhões de espíritos que trafegam pela vida como autômatos. Como seres que levantam, alimentam, trabalham, olha lá, estudam, procriam, gozam, brincam, dormem. No dia seguinte, vamos para a mesma rotina e os anos vão passando. Será que nós vamos ter que ficar com os cabelos bem clarinhos, como os meus, para verificar que tudo passou muito rápido? Aí, quando chega lá na ponta, você diz, agora eu tenho que cuidar, porque o negócio não está fácil, não. Porque com o tempo vai passando, você vai verificando que os limites físicos começam a gritar, né? O Chico é que falava dos amigos que ele tinha, né? Os amigos, ele chamava como é que chama? Reumatismo. Meu obsessor chamado coronárias, né? O meu amigo. Aí ele dava nome para as doenças e tratava elas como amigas. Mas ele costumava dizer, esses amigos não me deixam levantar da cama. Eu estou doido para levantar da cama, mas os meus amigos me impõem ficar na cama. Precisaremos chegar nessa condição? Embora nós vamos chegar, mas procurar trafegar na vida com mais qualidade e entendimento para que esses males sejam diminutos ou minimizados. Fala, Denise, você está querendo comentar? Uma pergunta do querido irmão Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, mas no decorrer da sua fala você acabou respondendo. Ele assim, ao deparar com o desenlace no mundo espiritual, a exigência dos caprichos na sexualidade, exaltando mais o corpo do que as virtudes do espírito, é um agravante ao desprendimento? Nós gostamos de tratar os assuntos devolvendo as questões. Porque o nosso papel aqui não é listar os problemas, os desvios. Imaginou? Se a gente parar para listar, nós vamos ficar aqui horas e horas e horas catalogando os nossos problemas. Todos os desvios, tudo que é usurpação, traz para nós consequências danosas. Naquele grau, naquela complexidade do próprio desvio. O Evangelho propõe para que nós sejamos fiéis ao amor que nos gerou. Sermos fiéis a Deus. Até hoje a gente acha que ser fiel a Deus é cumprir métodos religiosos. E o assunto é muito mais profundo e muito mais bonito. As religiões funcionam para ajudar as massas, a dar diretrizes. Mas há de chegar um tempo que nós vamos prescindir delas. O espírito vai precisar de religião, mas não. Mas por quê? Nós vamos chegar num ponto em que, pela própria conjuntura da vida, embates, acertos, erros, felicidade, tristezas, etc., a gente vai, como é que falava na roça? A gente vai aplumando, né? É aplumando mesmo? É aplumando. Aplumando. A pluma é papagaio, não é, Júlio? Você já soltou papagaio? Já. Muito. E tem muito tempo. Aí, tá vendo? Vários momentos no umbral porque passou cerol na linha. Olha para você ver. Ô, Júlio, você não precisava de se revelar desse jeito. Ah lá, e ainda tinha sofisticação, ele mesmo fazia. Qual de nós não fizemos cerol um tempo? Qual de nós não agredimos a natureza em um determinado momento? Agora, olha que impressionante que é a evolução.
A gente, na roça, antigamente, né, tinha até as brincadeiras, os esportes que levavam os animais à desencarnação, não é? E por aí vai. Hoje, os meninos já estão reencarnando com a consciência extraordinária. Quer dizer, é um processo, gente. É um processo. Quando você não sabe, é um pensamento de Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos. Quando você não sabe, o que você faz é lei. Você não sabia. Agora, quando você descobre aquilo que tu fez e que você olha para trás e verifica, reanalisa o que você fez, não machuca, tem hora? Não é complicado? Tem coisas que acontecem com a gente nesse mundo de tanta informação, não é? Informação na área da alimentação, saúde, etc, etc. Aí a gente fala assim, meu Deus, olha para vocês verem, olha, vocês não, né? Olha para você ver o que eu fazia, eu achava que não tinha problema nenhum. Aí hoje nós estamos vendo que era um problema. E que talvez a gente está pagando por esse preço porque desconhecíamos. Ah, mas por quê? Deus não foi bom para mim? Porque esses meninos de hoje estão sabendo de tudo e a gente não sabia. Ok. Agora, isto que está machucando, que a gente está descobrindo que fez e que não era legal, é um movimento de aprendizado que vai nos dar a condição de amanhã, quando o assunto bater na nossa porta, a gente ter autoridade para dar, inclusive, aula. Ou vocês acham que alguém dá aula porque só leu um livro? Não, porque estudou. Nós estamos aqui falando de espiritualidade porque nós desviamos a espiritualidade ontem. Se a gente usa a fala para edificar hoje, é porque ontem essa fala desviou. Essa fala agora é para o reino dos céus, antes era para edificar o Império Romano. Deu aí? Então a gente vai trabalhando com o próprio aprendizado. Hoje você traz uma bagagem de experiência extraordinária. Extraordinária. Agora, não é para a gente ficar enamorado, Narciso acha feio que não é espelho, né? Tem até a música. Ah, eu sou. Não, não é isso. Nós estamos implementando novos valores, nós estamos concorrendo para um novo tipo de vida a partir das experiências que nós temos. E experiência o pai não dá para filho. O amigo não distribui com ninguém. Ou vocês dão inteligência para alguém, ou vocês dão sentimento para alguém. Não tem jeito, não. Isso é seu, isso é do espírito. Então nasce lá na família 10 filhos, a criação dos mesmos pais, serão 10 indivíduos bem distintos. Algumas coisas vão ser estabelecidas em nível de semelhança por conta do meio, da influência, não é? Do habitat, das convivências, etc. Mas a escolha de cada um, ela tem a ver com o que ele traz, espiritualmente falando. Isso tudo por quê? A pergunta vem falar, por exemplo, da área da sexualidade. Mas nós podemos enumerar outras. Da alimentação, da maneira de falar, né? A maledicência. Ah, complicou. Não vamos nos assuntos mais graves, não. Vamos nos péssimos dos péssimos, que é a maledicência. A maledicência é um vício dos mais complicados que o Espírito estabelece para ele e depois ele tem que recompor. Então, quando Jesus fala não é o que entra, é o que sai, ele está trazendo para nós uma reflexão de profundidade no que remonta ao que nós sentimos. O que nós sentimos. Porque na sociedade você pode enganar, você pode até se apresentar como um santo, um bonzinho. Mas o que o fruto? O fruto que está aqui dentro que a gente está querendo descobrir. O que esse fruto está falando sobre a minha condição espiritual? Esse é o ponto. Então, todo desvio, todo exagero, ele traz para nós dificuldades. Eu preciso de completar a leitura, está finalizando. Então, de fato, é racional conceber-se que, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria,
tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Olha que interessante essa frase. Então, quer dizer que o investimento que a gente está fazendo na parte intelectual e na parte moral é o investimento no desprendimento. Vocês têm lido? Não respondam. Vocês têm lido um bom livro? Afirmam que o livro é o melhor amigo do homem. Quando você está lendo um livro, você está trabalhando aspectos extraordinários da sua intimidade. Memória, emoções, intelectualidade, sentimentos, sensibilidade. Eu gosto de ler Casabeto, que eu voo igual passarinho. Casabeto, eu não gosto de ler não, porque eu começo a ler, eu durmo. Isso aí é grave. Aí não é voo, não. Aí é morte, né? É igual o indivíduo que vem para o centro espírita. Dá que vira a esquina e começa a ter sono. Aquele centro lá é bom. Eu entro lá, eu saio leve, descansado. É porque dormi o tempo todo. Não tem nada de espiritualidade. Ele veio foi para dormir. E tem espírito que faz a gente dormir mesmo, viu? Não tem, Júlio? Já ouviu falar desse assunto? A gente vem em reunião de vez em quando. De repente você identifica assim, tem uma entidade espiritual do lado do encarnado lá. Aí você fala, ele está muito pertinho do outro. Passa um pouquinho, está um dormindo do lado, outro do outro. Ele está ali hipnotizando para o indivíduo dormir. Por quê? Porque dormindo o indivíduo não vai trabalhar o assunto na sua intimidade. Então é técnica, ok? Isso é técnica. Agora, a gente pode ter um dia que trabalhou muito e chega aqui com sono. Então não pense que vocês estão obsedados. Mas levanta, molha o rosto, volta, né, Júlio? Tem umas técnicas também para despertar, não tem? Então, voltando. Isso tudo é para vocês não dormirem. Tem uma técnica também de fazer as pessoas acordarem durante a palestra, né? Não é isso? Mas vamos pensar o seguinte. Então, quando você está lendo... Agora, sério. A gente está trabalhando a sensibilidade. A leitura favorece o intercâmbio espiritual. Por quê? A gente não fica conversando com o livro? É com o livro. Tem aquela história sozinho não. O indivíduo estava assim, nossa, eu estava lendo ali, mas engraçado. De repente eu escutei uma voz, alguém me disse alguma coisa, veio uma ideia assim, ó, e não é que o negócio era sério. Não tem umas histórias assim? Durante o dia, você está fazendo alguma coisa, esquece o livro. Você está fazendo alguma coisa, de repente chega aquele bloco de ideias que até nos deixa perplexos. Algo que você percebe que está acima da sua intelectualidade, da sua capacidade, do seu saber. Isso são as influências espirituais que nos visitam durante o dia. Agora, quando nós estamos nos desenvolvendo nessas áreas, na parte moral, na parte intelectual, nós estamos também potencializando as nossas percepções. Isso é fato, gente. Isso é fato. É fato. São mecanismos que vão favorecer para todos nós, inclusive nos momentos da desencarnação. Da desencarnação. Não é? Porque você começa a lidar com esse assunto com mais tranquilidade, com mais desenvoltura. Tal resultado dos estudos feitos, todos os indivíduos observados no momento da morte. É assim que se dá. Essas observações provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, conforme a afinidade
entre o espírito e o corpo pode, em alguns casos excepcionais, alguns gêneros de desencarnação, trazer para aquele desencarnante muito sofrimento. Muito sofrimento. Existem alguns casos que o indivíduo desencarna, por exemplo, no hospital, passando por terapêuticas complicadas, dolorosas. E isso continua após a desencarnação. Porque há uma afinidade muito forte entre o espírito e o corpo. Ah, mas ele está sofrendo, como é que ele vai ter afinidade? Não, afinidade não é com aquele momento da dor, não. Afinidade que ele estabeleceu com o corpo durante a vida. Então, quando passa pelos problemas finais, que, no caso, dolorosos, isso tudo tem uma função psicológica, para que o indivíduo possa, naquela experiência, verificar que nós não nascemos para vivermos, nascemos como espíritos para viver como seres humanos rastejantes, animalizados. Nós estamos na Terra para viver uma experiência humana, mas lembrando sempre que devemos nos manter com dignidade espiritual. Complicado, não é? O que vocês acham? É complicado. Porque a gente chega aqui e a gente esquece. Nós não esquecemos, somos espíritos. Aí você reencarna lá naquele meio e você vai ser educado para viver uma vida humana. Muitas vezes, sobre o influxo impactante de uma vida em que o que para nós é mais importante são as coisas da terra, o que é transitório. Podemos estar sendo educados para fazer mal para os outros. Não podemos? Isso acontece muito mais do que imagina. O pai vive mentindo. Aí fala para o filho que não pode mentir. Mas o filho está prestando atenção que o pai está mentindo. Então ele está sendo educado para mentir. Não é assim? Aí chega lá na adolescência, aí como diz na gíria, né? O menino começa a dar bola nas costas do pai, né? O que é bola nas costas? Isso é linguagem futebolística. Ele começa a dar chapéu. Sabe o que é chapéu? Não é aquilo que usa, não. É um jogador de futebol que pega a bola, passa aqueles dribles cheio de acrobacia, não é? Mas, na realidade, é para driblar, para mentir, enganar, é o termo correto, enganar o pai. Mas aí o pai vai entrar em embate com o filho, porque o filho é inadmissível que você, meu filho, minta para mim. Mas ele cresceu vendo o pai, o telefone toca. Fala que eu não estou. Pegou? A gente, muitas vezes, é envolvido por essas pegadinhas. Então, a gente, na vida, podemos estar educando para que haja desvios, para que haja desvirtuamento, para que haja excessos. Então, tudo isso acontece no nosso contexto planetário. Olha para vocês verem como que o assunto é complicado. Porque a gente vem estudar a doutrina espírita e a gente tem informações, e cada vez que essas informações batem na nossa porta, nós estamos sendo convidados para fazer uma análise do que nós fizemos na vida. E geralmente a gente vai se dar só com complicação. Não é verdade, Júlio? E esse é o papel. É por isso que nós estamos aqui. Tirar o véu. Tirar o véu do esquecimento, tirar o véu do que engana. Por isso é que a doutrina espírita é uma grande revelação. O papel dela. E que você não aprende doutrina espírita de uma forma abrupta, rápida. Tem gente que está querendo aprender tudo ao mesmo tempo. Vai devagar. Vai devagar porque você vai se decepcionar. Não é? Cuidado com a fonte que você está batendo. O pessoal nos procura. É muito comum, recebemos e-mail do pessoal aí da internet, pedindo indicativos de livros. Aí estou lendo livro tal, o que você acha e tal. Qual que é o apontamento que a gente faz? Vai lá no Kardec.
Estuda Kardec. Vai nas obras básicas. Leia a Revista Espírita. O que mais, Casalberto? Olha, se você ficar só nesse contexto, você tem material para muitas encarnações. Nós tínhamos um amigo na União Espírita Mineira, grande companheiro, está no mundo espiritual hoje, o Brás. O Brás, você conheceu o Brás? Não, né? O Brás, ele era muito metódico, ele era juiz. Você lembra do Brás na União? Ele era juiz, metódico. Então ele gostava de montar aqueles esqueminhas de estudo e tal. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: Casalberto, sabe o que eu descobri? Se a gente lê 2 páginas da codificação todos os dias, nós precisaremos de 60 anos para estudar a codificação inteira e a Revista Espírita. Eu falei assim: nó, Brás, mas você foi fundo. Olha a pesquisa que ele fez. Então, não vou entrar no mérito do método que ele adotou científico para chegar nessa conclusão, mas o que vale para nós é o seguinte: vocês estudam o Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês já viram falar desse compêndio literário que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra extraordinária. Vocês já tiveram a curiosidade de verificar a sequência dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? Você vai perceber que tem princípio, meio e fim. É uma sequência lógica, didática. Você sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que mais se vende no movimento espírita? É o livro que mais é vendido. Agora, eu posso afirmar, sem medo de errar, que a maioria das pessoas que tem o Evangelho segundo o Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo para ler ao acaso. Como é que ele lê ao acaso? Evangelho segundo o Espiritismo são mensagens dos Espíritos. O que é que os Espíritos estão querendo falar comigo? Aí eu, tá. Não é assim? Para não dizer que alguns se colocam até na porta de casa, aberto, não é? Esperando que o vento abra as páginas para saber o que Deus está me dizendo naquele dia. Olha, se eu colocar isso na porta de casa, Deus vai estar conversando demais, porque vai ventar assim. É o misticismo. Puxa, como os espíritos conversam com a gente quando você abre uma página em tese ao acaso. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para ser estudado. Para ser estudado com critério. Ali nós temos informações extraordinárias do que remonta às nossas necessidades morais. Não é? Mas não, a gente passa batido. Então nós estamos vivendo um instante em que é necessário ir na fonte para que a fonte possa nos elucidar de uma maneira em que tudo isso favoreça para que a nossa vida seja mais produtiva. Júlio, por favor. O que você está pensando aí, meu nobre? É a dificuldade, né, do crescimento, do aprendizado. A doutrina espírita é muito rica. O Evangelho segundo o Espiritismo é extraordinário, né? A gente, de vez em quando, traz alguns apontamentos aí no nosso estudo do Apocalipse. E tem uma dinâmica muito interessante. Kardec fez um esquema ali de, como você disse, princípio, meio e fim, que ele começa a falar do geral, da lei, do universo, da dinâmica da evolução, reencarnação, e vai penetrando no íntimo, né? E o foco é o enaltecimento das virtudes, da vivência do bem, do amor ao próximo, que é exatamente tudo que está fazendo falta hoje, e tudo que proporcionará no futuro uma desencarnação adequada, uma desencarnação mais suave, porque essa desimantação, essa desafinização com o corpo, ou desimantação, passa pela vitória sobre as paixões, as inclinações más, que, enquanto nós não temos o conhecimento da lei, não são inclinações más, são movimentações naturais, mas com a luz que a lei projeta, a revelação que a luz projeta, que a luz evidencia, então se tornam
fatores que vão nos manter na imantação da carne, e certamente nós teremos problemas de desencarnação e problemas no próximo retorno também, na próxima reencarnação. E muito bem você colocar isso, porque muitas vezes não é só a desencarnação que vai trazer para nós as dificuldades. Nós desencarnamos em dificuldade, vamos passar por procedimentos no mundo espiritual, até que chega o momento que nós teremos que retornar. E nós retornamos muitas vezes trazendo aqueles mesmos problemas que caracterizaram a nossa desencarnação. Então, nós vamos arrastar, vamos carregar durante a encarnação algumas síndromes, alguns problemas que foram adquiridos, né, face aos nossos desmandos do passado. Então nós temos que trabalhar o assunto com muita tranquilidade, para saber que cada um de nós temos os nossos problemas, e existem aqueles que estão conosco que estão trazendo alguns deles problemas seríssimos. Vamos pensar uma coisa, o indivíduo que coloca uma bomba no corpo, se autoextermina, né, os homens bombas. Pensem bem o que isso significa no corpo espiritual do indivíduo. Vocês acham que uma encarnação vai resolver o problema dele? Ele está esfacelando a sua estrutura psíquica. Esfacelando. Então ele vai ter que reencarnar, vai ter que passar por problemas seríssimos no mundo espiritual de recomposição, que as tessituras perispirituais são atingidas. O indivíduo que atira fogo no próprio corpo, isso é um procedimento muito doloroso. Então nós vamos entender o porquê de abortos naturais. O espírito tem que reencarnar, passar pelo choque anímico. Muitas vezes ele tem que ser abortado. Não abortado criminosamente. Abortos naturais. Inclusive mamães que já viveram isso ou que vão viver. O que para a mãe muitas vezes é doloroso. Perder uma criança com 1, 2 meses de gestação. Mas se essas mães tivessem conhecimento do bem que elas estão fazendo para esses espíritos, porque aquilo ali está promovendo reconstituição da tessitura perispiritual, que só através do choque anímico a espiritualidade consegue trabalhar essas recomposições. Não é só terapêutica no mundo espiritual de passo magnético que vai resolver, não. Então nós temos, se nós criamos disfunções, frutos teratológicos, depois a gente reencarna para fazer essa recomposição. O que isso vai nos explicar, porque tantas síndromes. Eu estava viajando para Matão semana passada. Tinha uma senhora com uma filha especial. Que coisa, que imagem dolorosa. A criança toda disforme. Todo mundo que estava no avião ficou assim sensibilizado com aquela criança. Agora, que extraordinário o amor da mãe com aquela criança. O amor da mãe. A criança começou a chorar no avião. E eu acho que todo mundo no avião estava em pânico, querendo favorecer para que a criança parasse de chorar, porque era um choro desesperador. Era claro a dor que aquela criança estava sentindo. E a mãe, uma benfeitora do mundo espiritual, equilibrada, carregando aquela criança como se estivesse carregando. Como não? Carregando a criança como uma das joias mais preciosas da vida dela, com um amor, com equilíbrio, uma coisa assim, estupenda. Aí você faz essa pergunta: por que a criança estava... Por que Deus permite que uma criança nasça dessa maneira? Por que uma mãe recebe uma tarefa tão difícil? Então, são assuntos que precisam ser trabalhados com muita prudência, mas a gente tirando sempre lições para nós, no que remonta à justiça divina.
Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Isso é uma frase de Paulo de Tarso. É uma frase de Paulo de Tarso. Todos nós estamos tendo a oportunidade de nos ajustar e nos libertarmos. Alguns com dores físicas, outros com dores morais. Eu gostaria de ler a questão 156, que o nosso tempo está indo. E nós planejamos lê-la, porque ela vai abrir para nós um assunto que eu reservei para o final. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Antes da cessação da vida orgânica, o espírito pode se desvincular do corpo? Resposta: na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Na agonia, algumas vezes a alma já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não precisa da alma. Esse assunto aqui, ele é de uma complexidade. E tem espíritas que escorregam aqui. Porque aqui os espíritas estão dizendo que existem alguns casos que na agonia o corpo está agonizando. Em alguns casos o espírito nem vinculado, não está mais ali. Não está mais ali. Está dizendo aqui que é uma máquina que está sendo bombardeado o sangue, né, pelo coração. Só que esse assunto aqui, com o passar do tempo, a espiritualidade veio desdobrá-lo e nos trazer nuances delicadíssimas. A lógica não patenteia essa afirmativa. Em qual sentido? Aqui está falando no aspecto moral. Por exemplo, o indivíduo o corpo dele está agonizando. Ele está lá com a morte cerebral. Mas há vida orgânica. Não é? Então, existem casos que o espírito, olha, já está passeando no mundo espiritual. É isso que está dizendo aqui. Só que, se existe o sopro da vida, existem laços do espírito que sustentam a vida orgânica. Porque se não tiver o vínculo do espírito, há falência orgânica. Ok? Isso para nós aponta um assunto importante. A doutrina espírita nos esclarece em 4 pontos que não temos margem de discutir. Porque são assuntos, são fundamentos doutrinários. Eu vou ser breve, que eu não vou explicar cada um. Um deles, a doutrina espírita nos esclarece que espírita jamais vai praticar a eutanásia. É esse assunto aqui. Então, acelerar o processo é crime inafiançável. Lá no mundo espiritual, tá bom? Porque aqui dá jeito para tudo. Tá uma festa, né? O povo é julgado, condenado, mas não prende. Então dá jeito. É recurso para todo tipo. E olha, e o recurso vai parar na mão dos interessados. É muito engraçado como é que o mundo humano ele é incoerente. Não se preocupe, essa época é para a gente ver essas coisas mesmo, tá bom? Mas vai chegar um tempo que a lei vai ser cumprida. Porque não se engana a Deus. Corrupção, desvio, desmando, chega a hora que seremos encarcerados. O que o Emmanuel falou sobre os criminosos? Fala aí para nós, lembra aí do terça-feira. Perguntaram para o Emmanuel quem era o criminoso, e Emmanuel respondeu: qualquer um de nós quando descoberto. Júlio, repete. Qualquer um de nós quando descoberto. Esse é o criminoso. Qualquer um de nós quando
descobertos. Então, nós não estamos aqui querendo cheirar justiça humana, como justiceiros. Mas a lógica mostra para nós que, por exemplo, no nosso país, nós vivemos um regime atual de completa incoerência. Tem que rasgar tudo e escrever tudo de novo. Porque é um país onde quem escolhe o procurador é quem está na situação. É quem é procurado. Então, observe, eu não estou citando nomes, não entrou no mérito, porque o nosso espaço aqui não é para isso. Mas o nosso país hoje ele apresenta para nós exatamente o que é o mundo esse processo nosso de transição. Porque é um processo de fruto teratológico. Infelizmente, eu citei a criança e mexe com a gente. Lembra? Mas aquele assunto que eu citei, ele fala para nós que somos e vivemos e estamos num contexto em que temos que lidar com os frutos teratológicos que nós mesmos semeamos. Então, ninguém aqui na Terra tem a ficha limpa. Por isso que eles nos deixam candidatar. Eles nos deixam candidatar. Mas chega um ponto que, quando o limite é estabelecido, quando começamos a prejudicar em demasia o próximo, nosso mandato é desautorizado. Então, espírita jamais, com tanto conhecimento, né? Livre-arbítrio você tem. Se estiver querendo receber herança, desliga o aparelho. Agora, saiba que um dia eles vão desligar o seu. A moeda, ela tem dois lados. Então, desligar o aparelho é acelerar um processo. Por que o indivíduo fica ali? Quantos casos que a ciência cataloga aí? O indivíduo ficou 20, 30 anos vegetando. De repente, recobrou a lucidez, voltou à vida. Não tem casos assim? Mas existem outros que não é possível mais, tecnicamente. Mas se tem sopro de vida, o espírito está vinculado. E se ele está passando por aquele processo, é porque ele precisa daquele procedimento. Da mesma forma, o aborto, já que eu falei eutanásia, aborto é crime. Concepção, reencarnação, vida. Vida. Assassinato, preciso falar? O que está faltando? Aborto e o suicídio. São os 4 assuntos que são indiscutíveis quando nós estamos com a realidade do mundo espiritual. Então, nós precisamos de ter muito cuidado, muita cautela, porque, embora nós citamos aqui as 4 pilares que são graves aí fora, mas eles também podem ser trabalhados nas pequenas coisas da nossa vida, porque nós podemos abortar muitas coisas, muitos projetos de vida. Sim. Nós podemos promover a eutanásia, tirar. O indivíduo precisa do sopro da vida, a gente tira a esperança dele. Nós podemos matar, nós podemos assassinar nas pequenas coisas. Nós podemos cometer pequenos suicídios, não podemos? Principalmente quando nos rebelamos diante da providência divina. Então, a desencarnação ela vai se dando conforme o indivíduo, de acordo com a sua posição espiritual. Eu gostaria para exemplificar, e eu gostaria também de dizer que no sábado próximo, nós estamos convidando vocês a estarem conosco às 16h, porque estaremos lançando o livro Chico, Diálogos e Recordações. E é um momento de muita festa para todos nós, e eu gostaria de, novamente, formalizar os meus agradecimentos a toda a diretoria do Clarim, que abraçou essa causa, esse projeto. E nós tivemos, na última semana, passamos um final de semana. Conheça o Matão. E olha, eu vou ter que voltar lá, porque eu preciso matar a saudade, porque eu já estou com saudade de Matão. Né? Matão é uma cidade extraordinária. E nessa obra, Chico, Diálogos e Recordações, que nós vamos estar lançando aqui no sábado, numa festividade, que nós vamos promover aqui na casa,
às 16h. Quem não puder vir, nós vamos transmitir ao vivo. Nesse livro, nós lançamos uma narrativa de Emmanuel, quando ele conta uma das suas desencarnações. Essa desencarnação aconteceu no século XIX, quando o Emmanuel viveu aqui no Brasil. Ele foi uma mente brilhante, um espírito que deixou um legado muito interessante na história do Brasil colônia. O desencarne de Emmanuel no século XIX é a narrativa do espírito vivendo a desencarnação. Isso tudo para vocês treinarem, tá bom? Quando chegar a hora de cada um aqui, vocês vão lembrar disso e, por favor, façam prece por mim, não me desejem nada que não seja o bem. Mas eu tenho esse papel aqui, né, Júlio? Ajudar o pessoal a preparar. Tá bom, não vou nem pronunciar mais. Eu ia falar morte, mas eu não vou falar. A minha agonia, olha o termo, agonia, tem a ver com a questão anterior que nós lemos? A minha agonia não foi prolongada. Apesar da moléstia física que me prostrou o organismo, combalido na luta, por muitos dias, sacerdote católico que fui em minha derradeira existência, tive a felicidade de conservar interrégimos dos meus sentimentos de fé até o supremo minuto. A princípio, experimentei a paralisia facial, ou melhor, parcial dos meus órgãos, que se sentiam avassalados por uma onda de frio. E os meus padecimentos corporais localizavam-se em diversos pontos orgânicos, recrudescendo assustadoramente. Afigurava-se-me em todas as glândulas, mormemente as sudoríficas, trabalhavam com excesso para eliminar algo de intoxicante e destruidor que se apossava dos meus centros de força. Minha vontade dominadora enviava as suas últimas mensagens ao sistema nervoso. E a fé, nesses martirizantes segundos, constituiu para mim uma alavanca prodigiosa de amparo e controle. Sentia que todas as minhas vísceras, todos os meus nervos, desenvolviam uma atividade exortante, para que se não apagasse a derradeira centelha de vida que os mantinha coesos, evitando assim a fuga de minha alma. Notei, porém, que uma nuvem esbranquiçada ia se formando ao meu lado, justaposta ao meu corpo. E quando orava fervorosamente, via aumentar-se com os fragmentos da mesma matéria fluídica que me era desconhecida e que se me afigurava composta de infinitésimos átomos luminosos, distendendo-se aqueles fragmentos fantásticos que os meus olhos divisavam estupefados, sem poder articular mais um vocábulo, sentindo a glote coberta de entumescências. Experimentei-me na posse de uma visão e audição extraordinárias, como se me encontrasse dentro de outra vida. Perdurando esse estado com intermitências, senti, porém, que se passava em mim algo de superordinário. Uma sensação intraduzível de sofrimento me subjugava. Todavia, simultaneamente, afigurava-se-me que muitas mãos, prestem atenção, muitas mãos sobre a minha epiderme, como se me submetesse à operação mesméricas. Na placa, na sala de passe, vocês já devem ter lido.
Mesmer. Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo. Ele está falando aqui que o corpo fluídico foi sendo elaborado ao lado do dele. Ele se sentia dentro desse corpo, ao mesmo tempo dentro do corpo dele antigo, que lutava para manter a vida, e esse corpo esbranquiçado tinha efeitos luminescentes, olha que extraordinário. E ao mesmo tempo ele se sentia deitado, e muitas mãos sobre o corpo dele, aplicando passe. Está achando que ninguém toma passe aqui semana que vem? Adormeci numa noite sem visões e sem sonhos. Passada, porém, uma fração de tempo que não me é possível precisar, acordei-me sobre um leito alvíssimo, como se fora obrigado a repousar em uma cama higiênica de hospital. Rajadas de ar puro, sutilíssimos, inundavam o meu aposento, onde eu experimentava um inexpressível bem-estar. Curado? Como se operava aquele milagre? Sentia-me restabelecido, com a minha saúde integral, com serenidade invejável, aliada a uma ótima disposição para a vida e para a atividade. Vai respirar fundo. Agora que vem a melhor parte. Está melhorando. Está deixando de ser doloroso. Onde estariam meus familiares? Passou a mente dele. Aonde estariam meus familiares? Alguém aqui? Aonde está meu cão? Minha casa? Meu cachorro? Hein? Meus pertences? Isso tudo vai passando na cabeça do desencarnante, de acordo com o vínculo dele, de acordo com o que ele semeou durante a vida. Pegaram aí o que eu falei lá atrás? Mas vamos voltar para os familiares, porque aqui é a história de espírito mais elevada. Aonde estariam os meus familiares que não se abeiravam do meu leito para me felicitar pela obtenção de tão preciosa dádiva divina? Chamei-os nominalmente, empolgado pelo júbilo que fazia vibrar todas as fibras de minha alma. Tchan, 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 tchan. Eis que se me apresentou alguém, trajado absoluto e absoluta serenidade de ânimo. Inquiriu sobre os seus miraculosos processos de tratamento. Todavia, o interpelado, alçando a destra para o alto, respondeu com paciência e brandura: tende calma. Não estais sendo tratado segundo a nosologia clássica. Prescreveu-me conselhos morais e salutares advertências. Aí permaneci ainda por algum tempo e tive a oportunidade de notar com admiração justificável a atuação da minha vontade sobre todos os elementos que me cercavam. Recordo-me firmemente do meu crucifixo de prata. Ele tinha sido sacerdote católico. Então ele se lembrou do crucifixo de prata, pendido constantemente sobre minha cabeceira. E eis que no local da minha preferência, atendendo ao meu desejo veemente, apareceu-me esse objeto de estima. Tomei-o admirado em minhas mãos, apalpando-lhe os contornos e inquirindo se não era vítima de um fenômeno alucinatório. E, com inúmeros fatos semelhantes ocorreram. Eles me obrigavam a meditar sobre a influência do meu pensamento nos fluidos.
e matérias circunstantes. Pouco a pouco, entidades zelosas e protetoras encaminharam-me para o conhecimento do meu próprio eu, no pós-morte. Até que cheguei a compreender essa transformação da existência corporal como uma bênção divina. Pude então, enfim, gozar de afetos ilibados que jamais deixara sob o pó do esquecimento, revendo seres bem-amados e almas queridas. Pedro Leopoldo, maio 1934. Médium Francisco Cândido Xavier. Ditado por Emmanuel. Se quiserem mais, sábado, vocês estão convidados para assistir o lançamento de Chico, Diálogos e Recordações. Aqui, a descrição de um espírito nobre, de uma alma elevada, que passou pela desencarnação num processo de uma intoxicação ampla, conforme ele narra, em que ele acompanha a luta, a grande batalha que acontece na estrutura fisiológica, onde os princípios da conservação lutam para tentar manter o indivíduo, ou manter a vida, e prender o espírito para que ele não se desvincule. Mas cessado essa batalha, o espírito, no caso Emmanuel, se sentiu livre. Porém, olha que interessante na narrativa, ele entrou num sono profundo, um sono sem sonho. Olha a observação, um sono sem sonho. Já viveram isso? Aonde você recobra a lucidez depois, como um grande vazio, e no caso ele se sentindo recuperado, num processo de uma transformação radical. Viu espíritos aplicando passe, sentindo uma brisa oxigenando o ambiente. Imagine, vamos refletir quando você está num ambiente com aquele cheiro desagradável, ambiente impregnado de coisas ruins. Era mais ou menos o que ele estava sentindo. De repente ele se vê num hospital com uma tecnologia de ponta, né? Ele não podia usar isso aqui na época, mas a gente pode fazer uma adequação aqui. Tudo ionizado. Nada de bactéria. Olha, risco nenhum de contágio, né, de infecções. Ele foi para um ambiente, uma câmara, na qual tudo estava diferente. E para melhor. A questão do oxigênio para o enfermo é algo de extraordinário. Quem já passou por dificuldade sabe. Voltar a respirar. Já passaram por isso? Voltar a respirar. Já passou por dificuldade no hospital em que teve sedes e não pudestes beber água? Quando bebeu o primeiro gole de água depois, quantos eu já ouvi dizer, acompanhando essas tarefas nossas em hospital, nada mais extraordinário do mundo do que um pouco de água. Beber água, respirar. Imagine um espírito que passa por um processo desse e vai despertar no mundo espiritual como Emmanuel, já numa condição de recobrar todas as possibilidades, todos os sentidos, todo o potencial, mas de uma maneira gradativa. Num hospital, olha o detalhe. Lembra o que eu falei aqui anteriormente? A maioria desses bilhões e bilhões de espíritos que estamos caminhando na Terra, desencarnamos mal. Então nós vamos ter que desencarnar em ala de hospital, porque a gente vive mal. Pegaram aí, gente? Nós queremos isso para a gente? Não. Ninguém quer. Nosso anseio é de felicidade, é de paz, é de qualidade, é de amor.
Por isso, amigos, nós colocamos o versículo sobre orientação espiritual, que está contido no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 39. E disse Jesus: eu vim a esse mundo para juízo. Eu vim a esse mundo para estabelecer parâmetros, avaliação, ressignificação. Depois que a gente conhece Jesus, jamais a nossa vida vai ser a mesma. Não tem jeito. Porque paradigma, ele nos oferece o que ninguém pode nos oferecer na Terra. O que ele propõe para nós é algo de tão extraordinário que, por mais que você tente voltar para a vida, para a lida do ontem, não dá liga. Vai haver conflito. As coisas não vão bater. Porque isso é energético, isso não é conceitual. Não é porque você leu um livro, é porque você escutou alguém. É porque você viveu. É porque você foi atendido. Você já ficou noite sem dormir? E tomar um passe e voltar a dormir? A se alimentar? Quantos casos nós atendemos aqui, só que a gente não coloca no microfone e nem na câmera. Porque aqui não é... A ideia aqui não é de projeção. A ideia aqui não é vender fantasia, promessas. Casa espírita, você não escuta promessa. Quantos já bateram na nossa porta perguntando se ia dar conta? Se ia ser curado? Se ia conseguir? Jamais partiu de nossa parte qualquer tipo de expectativa nesse sentido. A não ser aquela. Uma coisa nós podemos prometer. Uma coisa nós podemos dizer sem medo de errar. Que se você entrou aqui, você chegou pelos braços da misericórdia. E sendo atendido por aquele que é amor pleno, Jesus. E depois que ele nos atende, jamais seremos aquele homem do ontem. Porque ele atende dizendo: confia, você pode, você dá conta, a tua fé, não sou eu quem curo, é a tua fé. Mas o que Jesus nos mostra é de uma extraordinária beleza. Ele nos mostra o amor de Deus. E por isso que ele nos acolhe a todos, sem perguntar de onde você veio. Sem querer saber o que você faz. Seu nome. Sua posição. Ele nos acolhe como seres humanos. E por isso nós somos contagiados por ele. Porque ele nos respeita. Ele sabe que a gente quer vencer. E por isso ele disse: eu estarei convosco. Ele traz o juízo a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, não vejam. Os que não veem é como o cego Bartimeu. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estende a mão e dá visão. Ele ilumina, ele mostra a verdade, ele aponta o caminho. Agora, aqueles que veem com os olhos da superficialidade, eles não verão, porque estão olhando só para a casquinha e esqueceram que o que vale é a semente, é a essência. O homem do campo nos fala disto. Ele sabe, porque ele lida com a semente, com a terra, ele tem que arar, ele tem que usar a tecnologia, mas ele sabe que ele tem que explorar os ciclos da vida. E se compete a ele semear, a Deus é a tarefa de oferecer quem tem competência para colher. Que sejamos humildes, amigos, fraternos, sinceros. Que sejamos simples.
independente de onde nós estivermos. Lembrando que a simplicidade é que nos conecta com a manjedoura do Cristo. E dentro dessa simplicidade, as bênçãos sempre promovem para que a gente possa ouvir a voz dos pastores que dizem, naquele momento lá da intimidade do nosso coração: glória a Deus nas alturas e paz, paz, paz na terra dos corações dos homens de boa vontade, os homens que trabalham no bem, os homens que lutam pela justiça, os homens que definem a sua caminhada na direção das estrelas, porque esta é a nossa destinação. A terra é apenas um instante. O zimbório da eternidade define para nós a real felicidade. Tenhamos todos, nesse momento em que finalizamos o nosso trabalho, a alegria por termos sido acolhidos por Jesus. E se Jesus estivesse aqui, como nós sabemos que Ele está, mas se Ele estivesse aqui nesse microfone, Ele ia dizer mais ou menos assim para nós: ide, meus filhos, porfiai pela porta estreita. Largas são as portas do mundo que vos levarão à perdição. Ide, e sabeis que eu estarei convosco sempre. Nenhuma das minhas ovelhas hão de se perder. Todas serão reunidas num aprisco, por um só pastor, aquele que fala do amor, aquele que aponta o evangelho, e aquele que nos diz para que onde nós caminharmos, que a gente leve essa paz e abrace os nossos familiares, os nossos amigos, mas também que possamos orar pelos que nos perseguem e nos caluniam, que nós possamos seguir pela vida certos que o apoio espiritual, ele é perene, basta termos olhos de ver. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer aos nossos amigos, a todos vocês que nos acompanham à distância, que a gente possa voltar para os lares em segurança, e eu novamente os convido para estar conosco no próximo sábado, dia 15, às 16 horas, para um encontro com Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai estar nos recebendo aqui para nos oferecer mais uma novidade, mais aquele ponto de luz que venha nos inspirar nessa grande jornada. Muito obrigado a todos, que assim seja. Que assim seja. Nós